Isso, espírito, estou escrevendo isso do hospital. Não porque eu sou louco, mas porque eu tirei 2 fotos. Ninguém acredita que é real. Meus filhos são... Você me trouxe aqui há 3 meses. Eu o trouxe. Eles pensam que eu sou um computador. Editar foto. Eu acho que eu fiz. Na realidade, eu quase não consigo verificar meu e-mail. Eu sou uma fórmula. 10 anos de idade. Eu tenho feito isso por 40 anos. Vivemos na mesma casa, borda da floresta, em uma pequena volta, 100 mil de distância. Mais próximo, vizinho. Meu marido morreu há 5 anos. Quando a tristeza se acalma, estou sozinho. E eu percebi que eu amo. Sou o meu jardim, veado e quintal ao anoitecer, infinito além do cries. Meus 2 filhos, alguns anos atrás, para o trabalho. Eu me mudei para o Canadá. Eles são semana, me ligue uma vez, 2 vezes por ano. Podemos visitar. Eu tinha uma rotina. Meu senso de segurança é E9. A lua está chegando. Tudo mudou. De uma forma pequena no início, todas as manhãs, a lata de lixo foi derrubada. Acho que é um urso ou um urso lavador. Eu pensei que era... Nós os chamamos de... Especialmente aqui, final do verão, vou olhar para... Quando eles são gordos para o inverno, eu peguei a bagunça, prendo a tampa, e eu continuei a fazer. Então minha comida de pássaro, o recipiente começou a cair. Estou fora deles. Estou colocando 3 no gancho. A altura dos pilares da varanda tem cerca de 1,80 m. Primeiro mês. Início da primavera. Uma manhã de... Não só caiu, todos os 3 são dilacerados. Eu entendi. Metal. O gancho é... Shunbae. Rasgado de... Algo os agarrou. Como se fosse... Impossível. Eu puxei a força. Empurre o alimentador. Esmagado. O mestre. Espalhados por todo lugar. Estou de pijama. Parado lá na figura. Naufrágios. Eu estava olhando para... O urso certamente derrubou o alimentador. Você consegue. Materiais secundários. Da indústria 4. Puxa o gancho para fora. É uma outra questão. Próximo pé. Eu sou uma pegada. Eu encontrei Eu estava regando meus tomates. Macio pela cerca do jardim. Quando eu os vi na lama. No começo eu pensei que eles eram humanos. 5 cópias. Os dedos transparentes. A forma geral do pé. Mas... eles são quase meus. 2 vezes mais tempo. Enorme. E tão profundamente, eu empurrei. Mal é difícil. Comprimido em um osso, em torno de cada impressão. Houve um pesado. Agachamento muito pesado. Meus joelhos tremem. Abra os dedos. Os dedos da minha mão. Toda a propagação. Eu nem cobri metade. Meu estômago. No frio. Eu sinto que quero subir. Eu tenho cerca de 100 pés. Longe da crise. Eu vi seus dentes. Ainda na floresta. Não havia pássaros. Farfalhar, farfalhar. Sem som, apenas silêncio. Permanecerá. Oi, entrei e... Eu tranquei a porta. Esse é o cheiro. Foi quando eu comecei. O cachorro molhado. É difícil explicar dado o... Mas pior. Kirby mais forte. Originalmente bronzeado invicto. Existe. Todo aquele O crew. Home. Não aparecendo. Cheiro ruim. Movendo-se também. Como algo que nunca foi banhado em... Aquele cheiro. Sim, geralmente. Ele vai flutuar na noite. Lendo na cama. Quando eu estava fazendo isso ou assistindo TV. E então, de repente, ele dedo os meus olhos. Quanto mais forte a lei, isso fará você se sentir em paz. Eu tenho todas as janelas. E começou a trancar a porta e... O calor de setembro. Cruel até o dia. Foi e... Não há ar na minha casinha. Condicionamento, mas esse cheiro... Mas eu não aguentava. Penetre por dentro.
O que foi que estava deixando você? A pior parte foi acordar às 2 ou 3 da manhã. Macio no quarto. O fedor suave. Escuro. Ao lado das batidas do coração, eu estava brincando. Estou com muito medo de me mover, seja qual for esse cheiro. Eu quis dizer perto. Quando tão perto, eu ouvi coisas lá fora. Salid. Os passos pesados de o passo baixo. Qual caminho eu sei? Com coisas diferente. O som da respiração. Eu era como uma criança. Puxou uma capa na minha mandíbula. Eu esperei pelo amanhecer. E outubro. Aconteceu em uma noite de terça-feira no meio de... Eu lembro. Minha filha geralmente. Porque é terça-feira para ligar. Mas... ela disse que tinha um emprego antes. Oi, baiai. E... eu ia ligar para você na quarta-feira. Eu estava sozinho, mais alerta do que o normal. Estou fazendo isso. Fui para a cama por volta das 10. Eu não conseguia dormir. A casa e... eu senti que estava errado. Quieto. Muito alto por algum motivo. Placa de chão. O som está se expandindo. Sir. No meio da noite, a janela do quarto. Eu ouvi algo fora de... um farfalhar no junco. Depois esfregou no tapume. Um corpo pesado. Meu quarto fica no primeiro andar. Iluminação. Olhando para o... e sementes distantes. Linha dos olhos. Urso. Dormi naquele quarto durante décadas. E com medo da cor. Sentindo isso. Mas assim. Escuridão. Zava no meio. Eu estava com medo de que meus olhos continuassem. Então eu ouvi. Um som que só posso descrever como respiração. É como se houvesse algo fora do vidro. Como se estivesse de pé. Nariz na janela. Impor. Inspire meu perfume por um longo tempo. Respire devagar. Se você é Pfizer, fede para mim. Atacado. Muito. Forte eu quase. Oi, vomitei. Não aparecendo da mesma classificação. O cheiro agora é avassalador. Lado ali, não consegui jogar. Eu ouço aquele som. O que você está colocando para fora, eu tinha que saber. Mova-se o mais silenciosamente possível. Saia da cama. Shinobi na janela. Parado por... minhas mãos são terríveis. Tremendo. Acenda as cortinas. Penteie e segure. E eu fui capaz de... eu coloquei de volta apenas o suficiente para ver... primeiro... meu cérebro. Faça. Suposição. Phaser. Rejeitado. Eu fiz. Eu tentei fazer isso a pessoas. Urso. Algo normal. Não foi nenhum dos dois. Sombra é uma janela. De pé a cerca de 3 metros de... eu estava... aprox. Altura come up. Cabelo castanho escuro que parecia áspero e grosso. Coberto com... essa pessoa é... era incrivelmente largo. Comparar. Cabeça quase. Faça com que pareça pequeno. Aquele braço. Desça para onde seus joelhos deveriam estar. Eles eram pontudos. Terminando com uma mão enorme. Com dedos muito longos. Não se moveu. É muito para... em direção ao... eu estava parado no jardim. Olhar para o final. Detalhe. Era brilhante o suficiente para... eu não queria ver. Dependendo da localização, é organizado em outros lugares. Emaranhado, até que abelhou. O peito e o rosto de tal. O rosto era o pior plano, principalmente humano mais errado. Dial, wide flat henna. Maionese pesada também. Olhos profundos com... sua boca está um pouco aberta. Rebanda, para mostrar algo como um dente. É uma janela. Eu estava olhando para mim. Ele deve ter feito barulho. Ofegante. Coro. Region Hechame. Ele inclinou a cabeça como se tivesse... droga. Eu não tenho um telefone. E foi no stand e... oi, agarrei. Quase deixei cair. Pegue a câmera. Eu abri. Estou na fenda da cortina. Eu levantei o telefone. Flash disparado. Eu tirei uma foto. Momento. Criaturas são... brilhando em branco puro. Todos os...
Detalhe: horrivelmente claro. Textura do cabelo, refletido naqueles olhos profundos, aquele baú enorme, a doação de expire lentement toda vez que está de volta, virou. Não é rápido. Não entre em pânico, apenas acalme-se. Rodar. Caminhei em direção à floresta. É como andar como um humano, 2 linhas. Eu me movi comme meus pés, mas o físico, apesar do fato de que cada passo levemente, não era como se eu pudesse ver. Acho que é uma crise. E eu vi desaparecer, não? Depois disso, eu tenho me sentido como 1 hora. Ele estava parado lá. Segure na minha mão. Telefonema. Quintal vazio. Olhando para o... Quando eu finalmente vi a foto, meu sangue ficou frio. Foi claro como cristal. Expectativas da câmera do telefone é melhor do que o que você faz. À meia-noite, de volta ao cabelo, você pode ver esse músculo, fibras ao longo do braço. O peso disso caiu em meus pés. Fun fur, não embaçado, não ambíguo. Eu não dormi. Evidência. O resto da noite, estou sentado na cama. Todas as luzes estavam acesas. Apenas olhando para a foto, estou de novo. Toda vez que eu vejo, medo e dúvida. Mas isso me lavou. Estava atrás da minha casa. Essa coisa real foi... Por volta das 6:00 da manhã, liguei para minha filha. Ela tem visão. A voz que peguei com meu anel ainda está com sono. Eu tentei explicar o que. Eu disse a ela, é enorme e coberto de cabelo. Eram criaturas. Parado fora de maro. Eu vi isso. Eu tirei uma foto. O longo silêncio. E ela sabe se eu estou bem. Se eu estivesse dormindo, ela disse, eu provavelmente. Eu vi um urso. Escuridão. Em meus olhos me enganou. Oh, urso. Você pode ficar de pé nas patas traseiras? Talvez ela me lembre disso. Eu disse a ela que era um urso. Eu disse que não era. É como 2 pessoas. Eu andei de pé. Isso é. Ele olhou para minha casa. Mais uma vez. Momento. Pair. Desta vez, ela por um tempo. Quer você queira ir para o Canadá ou não? Eu perguntei para o cenário. A mudança é útil? Pode ficar. Ela estava sozinha lá. Ele disse que estava vivendo uma vida na imaginação de qualquer um. Fugitivo. Você pode. Algo em mim. Rachado. Minha filha. Pensei que estava inventando. Solitário e confuso. Estou fazendo isso. Veja o que não estava lá. Não mandei foto para ela. Ela pagou por isso. Para a ideia de retirar, eu não suportaria explicar. Eu perdi meu coração. Trate-me como você era. Nós somos. Desajeitado. Eu desliguei o telefone. Se ela precisar de alguma coisa de mim, eu fiz você prometer ligar. Concordo. Eu fiz. Nós somos. Ambos. Total. Eu sabia que não iria. Aquele primeiro avistamento claro. Depois eu disse a mim mesmo. Talvez seja uma vez. Talvez tenha sido limitado. Talvez seja apenas. Eu tinha acabado de passar. E você nunca mais o verá. Eu sou uma única noite. Eu estava errado mais tarde. Eu voltei à meia-noite. Pé na varanda primeiro. Eu ouvi um som. Estabilidade pesada a bordo. Então Fed. Fluiu. Que terrível. Corrupção. A parede do cheiro. Estou dormindo. Eu deixei a porta trancada. A cômoda irá apoiá-lo. E eu fui pego. A criatura circulou a casa. Eu rastreio com passos. E o poço. Enquanto se move. A bolsa. Gemeu. É cada janela. Param. Eu acho que é. E eu imaginei espiando. A janela eleita. Quando eu cheguei, ele estava procurando por mim. Eu respiro. Paru o. Estou re. O nariz. Eu ouvi sua respiração. Respire fundo na tela, enquanto chupa. Então, isso se tornou uma rotina. O que, a cada 3 voltou, sempre,
A partir da 00:04, durante o tempo, sempre o mesmo padrão pela casa. Eu estou dizendo, tempo, verifico, é suposto ser um prego. Escrever tapume, coletar gancho. A ferida foi a pior, unhas no quadro negro, como arraste o tabuleiro por muito tempo, mais profundo, apenas com raiva. Isso, comecei a dormir com as luzes acesas. Acho que parece infantil, mas já escuridão. Eu não aguentava pelo menos se você tiver uma luz, eu pude ver. Agite como se algo estivesse quebrado. Você pode dançar, ou vous encontrar, você terá uma chance. Toda noite, antes de ir para a cama, eu dormi na cômoda. Ele o empurrou contra a porta da sala. É pesado, e eu não sou jovem, mas me deu poder. Eu fiz isso até ficar apertado, então mais na mesa de cabeceira, estava empilhado. Gestão, qualquer coisa que possamos fazer. Uma noite meu filho me ligou. No somos, comete como o habitual. Seu trabalho é o clima no Canadá. Depois disso, dormi bem com ele. Eu disse que não era barulho lá fora à noite. Eu acho que tem animais por aí. Que tipo de coisas você disse? Animal. Ele perguntou. Diga o show. Hesitou. Vida selvagem. Gestão. Disseram-me para ligar. Quando se você disser o que realmente pensa, ele diz que você pensaria que eu era louco. Eu escolho algo no meio. O grande. Diz. Muito grande. Andando sobre duas pernas. Minha janela. Silêncio do lado dele. Foi muito longo. Ele acha que é provavelmente. Ele disse que era um urso. Eles são tempo. E ela disse, eu vou fazer isso. Ficar em suas patas traseiras. Escuridão. Estranho no. Parece que. Isolamento para mim. Talvez estivesse sobrecarregando. Milhas de todos. Sozinho em um lugar distante. E eu estou vivendo. Em algum lugar. Mover. Talvez devêssemos pensar sobre mais pessoas, juntamente com isso. Eu disse a ele que ele não sairia da minha casa. Como o pai dele. Viver é onde eu estava. Eu tenho os dois. O lugar que eu criei, estou nestas florestas. A esquina da UCAT, todos os animais que vivem aqui. O que eu vi não era um urso. Eu visitei o Canadá para ser e se ofereceu para pagar. Me esnervou para acalmar vários meses de duração. Visitar. Eu disse a ele que estava bem. Eu liguei para ele. Eu cortei. Eu ainda. Nenhum deles. Não mandei foto. De que adiantaria isso? Eles já sabem que eu. Velho solitário. Eu tinha decidido que. Escuridão. Olhe para a forma. Mais evidências. E eu sabia que precisava. A imagem da janela. Vívido. Foi mais. Era apenas uma imagem. Se eu pudesse pegar o vídeo. Espere um minuto. Eu vou te mostrar em movimento. Toda a noite. Mostrando a Honda. Se você faz isso, alguém é. Talvez você acredite em mim. Câmera. Da câmera para gravar o movimento. Eu vi um relatório. Encomendei um online. Apresse a entrega. E eu paguei a taxa. Quando chegou 3 dias depois, à tarde, passei algum tempo lendo o manual e, estou tentando instalar, isso, não estou familiarizado com tecnologia, meu marido é qualquer coisa eletrônica. Equipamento, eu tratei. Depois que ele morreu, eu basicamente, teimoso, eu fiz, mas, eu peguei essa câmera, função, determinado a deixar, eu fiz, demorou 4 horas. 2 vídeos do YouTube e uma pequena lágrima, Roy quebrar, mas eu finalmente coloquei na porta da frente. Eu anexei ao IAS, Synchronize no meu telefone. Eu fiz, curtiu isso, fui para a cama me sentindo pronto,
Se você faz. Quando as coisas voltam, limpa o vídeo. Não teve que esperar muito tempo. Eu não posso negar evidência. Por volta de 1 hora, meu celular está. O frente. Inspeção na entrada. Uma moção emitida. Meu coração é... Ele pulou na minha garganta. Peguei o telefone e abri o aplicativo. Eu vi Viver. A vista mostrou minha varanda. Câmera. Linha infravermelha. Porque eu lavei, mas... algo. Eu ouvi um leve cosleão e... Como algo arrastando a lateral da casa. O pé traseiro. O som é pesado. Por trás. Por favor, venha com cuidado. Mais perto. Grande. A janela do meu quarto. Apenas um pouco de sol para o ar. Foi através dessa lacuna, eu ouvi um som se aproximando da porta da frente. As escadas são silenciosas. Parou. Então a tábua da varanda rangeu. Estou dormindo. Shinobu na porta da sala, parado por Iyu. Então, pressione a orelha para o exemplo. Asatai. Eu sou a frente. Entrada. Você podia ouvir fora de um guincho pesado. Movimento de peso. Algo enorme. Grandes coisas são pés. Era como testar o lugar. Então, fisgado. A ferida é começou. Agora para minha porta da frente. Arrastar por muito tempo. Arranhões. Essas águas. Sob o que fez? A árvore quebra. Meu telefone é gravação. Foi salvo. Eu toquei alguma coisa perto da minha casa por 10 minutos. Eu fiz o som de mim me movendo pela varanda. Rastreio quando eu pude, garras em portas e tapumes. Chochar o cheiro ruim. Era muito forte. Mesmo se eu fechar a porta do quarto, posso sentir o cheiro. Finalmente, os passos se distanciaram. Eu quero que ele cerque a casa. Eu vi você. E floresta. De volta para o... Tenho certeza que se foi. Quando eu acreditei, eu verifiquei meu telefone. A câmera captura tudo. Eu estava pensando. O vídeo é enorme. Uma pessoa grande. Eu estava... Seu rosto parecia humano. Não era um humano. Como os Neandertais. Caça. A visão torna as coisas estranhas. Parecia estranho. Mas... ainda está. Ficou claro. O mesmo que eu vi antes. Era uma criatura. Sobre feliz com altura cabelo quente. Cabelo e... caindo perto dos joelhos. Um braço pontudo. Mas isso... Este ângulo foi diferente. Vá em frente. Eu vi aquele rosto. Com um brilho estranho. Nariz achatado. Os olhos profundos de... intestino pesado. Boca. A boca foi a pior parte. À medida que nos aproximamos de... enorme rebanda é um rosnado. A voz está cheia. Eu não liguei. Ele apenas abre a boca e prova o ar. Como se você estivesse dizendo... respiração. Eu fiz. Parou na minha porta. O ângulo da câmera é quase eu. Fizemos contato visual. É como se estivesse olhando para a lente. Ele não se moveu por alguns segundos. Fique aí. O que eu estava dizendo era... entrada. Enquanto olha para... Ele estava parado na minha varanda. Estou chocado. E eu percebi que... eu sou a frente. Eu estava olhando diretamente para a porta da frente. Do lado de fora. É uma janela lateral. Mudou-se para o... é enorme. Ele levantou uma grande mão. Pressionado contra o vidro na sala de estar. A janela é pressão. Curvado para dentro sob a força. E eu acho que... cada grosso... dedos longos. Plano. Eu pude ver isso se tornar um... se a janela da... Eu estava testando. Estou com frio olhando para ele. Meu jardim. Não são apenas animais passando. É conhecido. Eu entende. Portas e janelas são invadidas. Pode entrar. Ataque.
Alguns segundos, depois pede uma mão, saia da varanda. Tornove, a câmera é MP, e me pegar andando. You entende? Era quase uma caminhada humana. Escorregou do quadro, aquele anuat, eu assisti esse clipe 15 vezes. Me rói, medo e legitimidade. Eu senti a mesma mistura de isso é um erro, não há evidências, o que quer que seja essa coisa. Eu tinha em vídeo, estou de dia, parei de sair, exceto o jardim que cuidei por anos, derrota, com um guindaste, tomates podres, ervas daninhas que engolem a cama, aquele grande jardim. Eu não aguentava. A floresta fica a apenas 30 metros de distância. Isso entregar, eu pedi ao motorista, deixei pacote na varanda. Toque a campainha e saia. Esperei o som do carro dele saindo, então abri um pouco a porta. Chame os bombeiros. Então eu voltei para dentro. Toda a rotina provavelmente demorou 30 segundos. Mas meu coração como um todo foi suado, perto, o momento em que as pessoas começaram a se preocupar com uma tarde. Hanmil um homem idoso que mora longe, bateu na minha porta. Por muitos anos nós temos falado sobre não perto, ele está na porta. Sobre ele me ligou, ele disse que eu era demais. Fora, eu estava ciente de que não o apaguei. Estava tudo bem? Ainda bloqueado. Respondeu pela porta. Pior para isso. Apenas estar em sua mente está bem. Eu disse que era. Eu nem sinto isso nos meus ouvidos. A desculpa, sou fina. Se ele precisar de alguma coisa, eu disse a ele para ligar. Postal, vire para receber. Deixa o problema. Eu acho que o isolamento, sufocando, eu não esperava, mas está dentro. Eu senti que era necessário do lado. A porta está trancada, a janela está selada. Tem sido, eu acho que é fora de onde você mora. Comparação, eu me senti seguro. Fora, era perigoso. Eu não falo com a maioria das pessoas. Eu tinha parado, toda vez com crianças. As chamadas por semana são curtas. Tornou-se, eu fico nervoso. Eles sabem como eu era. Eu perguntei, eu disse que estou bem. Eles me perguntaram o que eu estava fazendo. E eu dormi. Isso. Eu fiz uma caminhada de jardinagem. A TV e tudo é mentira. A verdade é, isso, sala de estar na maioria dos dias. Passei um tempo no quarto, esperando a noite enquanto assiste a crise. Estou dormindo. Barricar a sala. E eu fui capaz de... E espere que ele volte. Mas principal, primeiros dias, porque era sempre assim tarde da noite. Ele voltou. Eu quase consegui. Eu estava esperando. O número 3 já passou desde a última visita. E o ciclo continuou. Por volta das 7:00 da manhã, meu celular está na porta. Eu ainda estou sentado na cama. As luzes estavam acesas. Peguei o telefone e abri o aplicativo. Transmissão ao vivo novamente. Demonstrou minha criatura da varanda. Perto, tão perto desta vez. Seu corpo quase encheu o quadro. Olhe para a câmera. Não apenas um. Intencional. Exercício. Dispositivo. Ok. Como se você soubesse que estou sendo observado. Como se eu entendesse. Minha mão sacudiu a criatura. Uma cabecinha. Inclinado. Estudando a câmera. Então, congela meu sangue. Eu fiz algo para fazer você. Fez um som com a boca aberta. Um grito que já ouvi antes. Voz e respiração. Não é. Este foi um rosto baixo. Eu ouvi uma discussão. Janelas fechadas e dormindo. Mesmo pela porta do quarto, ele estava me dizendo algo. Aviso. Uma ameaça que eu não entendi. Então meu Xuan. Voltei minha atenção para Sek. É enorme. Ele estendeu a mão grande e agarrou o botão. O botão. Com medo de ser provocado,
Eu vi com medo. Claro, a porta estava trancada. Mas isso é rotação. Veja-me fazer isso. Eu estava em pânico. You entendi. As criaturas soltam as mãos. É colocar lá na câmera. Eu estava lá. Aquele rosto muito perto do quadro. Oi, enterrai. Eu entendo tudo. Cabelo, textura, linha infravermelha. Antiprofundo no original. Os olhos que atiram, nariz achatado largo, e dentes sujos. Mostre-me sua boca aberta. Eu sou estúpido. Eu fiz uma coisa cana, o que eu não deveria ter feito. Eu geralmente estou no meu telefone. Abre a câmera de ao vivo na tela. Tirei uma foto do vídeo. O resultado está vivo. De um rosto muito fresco. Era uma imagem clara. Olhe para a lente. Cabelo com os dentes nus. Oh, rimlet. Linha infravermelha. Halo. Isso é o que eu já peguei. No meio de... Foi o tiro mais claro do que a primeira foto. Claramente, coisas que não deveriam existir. Close-up de... Contando os dentes. Em detalhe. Shmiaho. Criaturas mais tarde. E saiu da varanda. Pela casa como de costume. Eu ouvi dizendo. Uma janela para escrever Silent. Verifique-o. Mais desta vez foi diferente. Italiano. No at. Eu gravei. Eu sei o que estou fazendo. Eu não me importei. Perfil. Estou determinado. Eu fiz. Acabei de tirar 2 fotos. 2 coisas que ninguém pode negar. Evidência. Se eu mostrasse aos meus filhos, eles têm que acreditar em mim. E eu teria que... Eles querem que eu saia. Que você não termina. Você precisará ver. Isso ambos. Esta foto é um texto de grupo. Enviar. Eu fiz. Sem explicação, sem prefácio. Parte. Filha dentro. Eu recebi uma ligação de... Ela sabe que ali é a imagem. Eu dormi. Onde você os conseguiu? Por que você os enviou? Eu disse a ela a verdade. Eu te disse a verdade. Isso é... Foi o que eu vi. Esta criatura é quase... Toda nuat. Venha para minha casa. Isso é o que eu... Para você... Eu estava tentando te dizer. Eu afundei no telefone. Eu disse cale a boca. Então... Ela não sabe se eu editei a foto ou não. Eu perguntei, aplicativo para torná-los, ou computador. Eu usei o programa. A questão é, isso me atingiu como um strike. Minha filha, se eu sofrer de mime, forjando evidências do que está sendo mantido, então à noite, Keita, eu dei a ela a edição de fotos. Ele disse que não sabia como. Eu ligo e mando mensagem, quase tudo menos. Telefone móvel, eu não uso o telefone. Estes são reais. Ela acha que esses são... Ele disse que parecia falso. Muito afiado. Perfeito demais. Lá com todas as coisas embaçadas. História. Foto de uma criatura real acima. O meu está quase... Ele parece profissional. O incrível é... Meu filho estava no telefone. Ele estava olhando as fotos também. Ele me... Simples. Ele disse que aqueles eram... Computador. Crew. Ele disse... Parece que foi feito. Ele est... Lempar imagem. Parece exatamente o mesmo que há. Eu já vi imagens antes. Detalhes. Mas em algum lugar... Está desligado. Não muito real. Eu fui proteger. E eu tentei. Descrição da câmera da campainha. Alimentação ao vivo. Toda nuat. Ele estava me observando andar pela minha casa. Minha voz continua subindo. Cair em pânico. You entendi. Você perde o controle. Eu posso ouvi-lo dizendo. Eu não pude impedi-lo. Ele tem isso. Acalme-se. Use-o. Ele falou comigo. As pessoas são crianças e altas. Não use em idosos. Um tom que parece ser inútil. Eles se preocupam comigo. Eu disse que estava fazendo isso. Ele obviamente vive sozinho. Ele disse, é um fardo. Eu vi um médico. Está tudo bem.
Precisamos ver se... Desliguei o telefone. Sentei na cozinha. Eu sou portátil. Estou olhando para 2 fotos de Obi. Eles são reais. Eu sabia que eles eram reais. Mas, quando ninguém acredita em você, mesmo se você souber, qual é o ponto? Meu principal, Yuan Jun, na minha vida, a pior noite. Como sempre, começou por volta de 1 da manhã. Subindo Zari, eu ouvi um som. Então fede. Cada fenda da casa. Sangramento de... Estou fazendo isso? Eu estava na cama. A porta do quarto está pendurada por uma cômoda. Eu estava sendo saudado, mas desta vez foi diferente. Em volta da casa, em vez de fazer, é direto pela porta dos fundos. E eu fui para o... Eu ouvi você tentar o botão. Quando você não... Sacudindo no quadro. A caça tocante. A coisa toda tremeu. Cada quadro de acerto. Eu ouvi uma voz enterrada. É uma invasão. Eu estava tentando entrar. A árvore. Fragmentos. Eu pulei da cama. Atenda seu telefone. De repente eu disquei. Por um momento, entre na mão. O operador responde. Eu tropecei. Algo está na minha casa. Estamos invadindo. Enorme. Algo forte, hein? Estou tentando entrar. Por favor, envie ajuda. O despachante é... Ele tentou me acalmar. Você tem bebido? Perguntou. Se eu tomar remédio. Se você estivesse bebendo. A questão é a evacuação. Parecia que não. Eu gritei. Eu estou bêbado. Eu não tenho isso. Eu não estou tomando remédio. Algo está quebrando minha porta. Outro acidente. Peças grandes. Riku. Eu o vi abrir. O despachante continuou falando. Mas eu não conseguia mais ouvir. Deixei cair meu telefone. A cama. Cortou. Pressionado com força contra a porta do Face. É a cômoda. E cavaleiro. Ficar de pé. Depois daquele canto. Da cadeira. É o seu balé. Mova-se para Cade. Joguei tudo que pude. A janela do quarto. Acabei de ouvir em casa. Cozinha. Os suprimentos chocalham e quebram o vidro. Sons e ecos pela sala de estar. Isso. Faz tudo. Destruição. Eu estava fazendo. Então. May. Alcance a porta do quarto. Eu fiz. O latejar começou imediatamente. Muito forte. Todo o quadro está tremendo. Eu entendi. Me bali. Cade é um golpe. Ele sacudiu cada. A cômoda arranhou o chão. A estrutura da cama é... Nervoso. Preencha o original. Ele levantou a voz. No armário, entrei e fechei a porta. Roupas e sapatos. Enrolado no escuro por dentro. Segure na minha mão. Telefonema. Eu ainda tenho tudo. Eu era capaz de ouvir. Batendo acidente. A moldura está quebrada. Eu ouvi aquela respiração. Além da porta do quarto. Lateral. Lavar. Respiração. Estava ali. Alguns centímetros. Eu estava fora. Separado de mim por uma porta de madeira. Montanhas de móveis. Ataque. Parecia que durou horas. Provavelmente 30 minutos. Ou apenas 40 minutos. Eu acho que... E de repente... Silêncio. Parou. Meu coração já está batendo. Não respire mais. Não faça isso. Apenas quieto. What? Eu estava naquele armário até o amanhecer. Não se moveu. Ele não estava respirando. Debaixo da porta do armário, a primeira luz. Quando conectado, eu finalmente comecei a crescer. A porta do meu quarto ainda está. Ele estava parado ali. Dia no quadro foi em porta. Em si é um sulco profundo, mexendo. Eu era conhecido. Depois da unha, minha casa, os ingredientes são da porta. Eu estava sendo empurrado para fora. Eu durmo com cuidado. Abri a porta e olhei para fora. Minha casa é... Pego em pé. A mesa estava virada de cabeça para baixo. A cadeira está em jogo. Morte e morte. Porta do armário que quer?
A sala de estar dobrada, tornado atinge. Parecia mobiliário, puxar da parede, uma imagem rasgada. Há vidro por toda parte. A própria parede. Eles são longos. Foi arrancado profundamente por um prego. Monitor. Uma vala cavada em uma parede. Minha porta dos fundos é longo. Rasgado de... A moldura é pó. Embora tenha se tornado, as coisas se foram. A polícia finalmente chegou por volta das 6 horas. Eu fiz... Cuidaram dos outros telefones. Eu disse. Eu estava tipo... Foi uma noite agitada. Eles estão no bolso. Luz. Ruínas com. Kamenhau ou. O que aconteceu? E eu tentei explicar perguntando. Algo quebrou e algo, o grande, invadiu meu quarto. Eu tentei entrar, mas não consegui passar pela porta. Um policial, o oficial roubou algo. Se você foi pego ou não, eu perguntei. Eu não olhei em volta. Tudo foi destruído. Nada foi levado. O outro policial, eu verifiquei o golpe de pelúcia. E se eu tenho um cachorro grande ou não, eu perguntei. Eu poderia fazer algo assim. Non-human animal. Eu disse. Não há animais de estimação. Isso veio de fora. Eles são macios. Solo macio. Pegadas no... Eu encontrei enormes pegadas na porta dos fundos em ruínas. E ambos os oficiais e... oficiais para estudar. Ajoelhado. Havia. Eles se entreolharam. Mas... Eu não disse nada. Eles são... Tire uma foto para o relatório. Eu fiz anotações. Instale câmeras de segurança. Phaser. Proposta. Tem sido... Melhor trancar. Talvez em algum lugar. Fique. O que está acontecendo. Eles... Até você entender. Eu tenho uma câmera neles. Eu disse isso... E no meu telefone. Eu mostrei a ele a filmagem da campainha. Eles são criaturas na minha varanda. Eu vi um... Abra sua boca para a lente. Um olhar com os dentes nus. Não mudou. Eles me agradeceram pelo vídeo. No relatório. Eu disse que incluí. Isso deve ser um choque. Sem discussão. Eles são Ming. Não aceito o que vi. Apenas separação profissional. Eles saíram por volta das 7 horas. Eles são mais... Frequente. Viaje pela área para... O disco Faria. Fique de olho nisso. Mas... Seus rostos. Você pode ler em... Eles sabem que eu pensei que você era louco. Outra velha solitária na floresta. Você está perdendo o... Naquela tarde. Minha filha me ligou. 9 explosão. Recebemos um alarme 11. Sua emergência. Um dos contatos. Eles precisam ser listados como... Ela conhecia meu telefone. Polícia. Eu sabia que veio. Ela e o filho voaram imediatamente. Eu me levantei. Eles chegaram do dia depois. Eu fiz. Bata na porta. Chame meu nome. Chinroalé. Estou dormindo. Ele estava na sala. Só para ir ao banheiro. Servir não coma. Sem dormir. Apenas sente-se lá. Isso. A cômoda ainda está na porta. Estou de pé e esperando. Finalmente os coloquei. Ela olhou para mim. Gritar. Eu fiz isso. Eu devo ter parecido horrível. Não lavado, não alterado. Cabelo selvagem. Eu provavelmente os imagino. Parecia que sim. Luco. Lá o novo. Eles caminharam pela casa e danificaram. O que aconteceu com meu filho? Pergunta. Eu continuei. Quem fez isto? Eu sou a polícia. Eu te disse a mesma coisa. Eu disse a eles. Algo quebrou. Ele está me perseguindo há meses. Alguma coisa. Minha filha, meu velho. Encontrei um laptop. Coisas baratas que comprei há alguns anos. E eu mal sei como usá-lo. E levante-o para editar fotos. Se você usou ou não, eu perguntei. Eu não sou. Eu disse, eu acho que é total. Provavelmente 10 vezes. Eu usei, principalmente para e-mails e receitas.
Meu filho desligou meu telefone. Puxei o vídeo da campainha, ambas as criaturas na minha varanda. Eu vi um clipe de Ele é minha filha. Eu balancei minha cabeça ao ver. Ele disse que o vídeo, operação, ele disse que parecia que estava feito. Para poder fazer um vídeo, existe um programa, essa persuasão, com poder, disse ele. Ele os colocou no fundo e eu chamei de falso. Eu dei a eles pegadas lá fora. Eu tentei mostrar grandes impressões de made. Meu filho é um homem. Eles podem ser qualquer coisa. Eu disse que poderia ser, provavelmente usando botas grandes. Alguém que era, talvez eu mesmo os tenha feito. Por que eu faço isso na Terra? Oi, perguntei. Ele não respondeu, filha. Atendeu o telefone. Criança do mar. Enquanto fala comigo, ele avalia. Eu usei palavras como avaliação, cuidado, isso. Eu percebi o que estava acontecendo. Eles me hospitalizaram. Eu ia deixar você. Isso, Luco. Se não, diga a eles. Desejo. Eu fiz. Tudo que mostrei a eles é real. Foi. Fotovídeo. Nampa. A caça. Real. Porque eles não vão acreditar em mim? E minha filha disse. Evidência. Era perfeito demais. Encontros reais dão origem a cristais. Não empurre para fora. Limpar fotos é. Publicou. Vídeo de Zord. Uma prova verdadeira. A evidência é vaga e inconclusiva. O que eu mostrei a eles foi bom demais. Para eles, profissional demais. Demais, isso é o que eu faço. Calor. Eu provei com sim. Segundo Verde, o especialista de Arlene chega. Eu fiz. Eles fizeram perguntas por mais de 1 hora. Me sonou sobre nós, sobre meu estresse. Quando eu vejo coisas. Se você ouviu ou não, sou calmo e racional. Oi, tentais e asexual. Mas eu sou uma criatura. Investigação sobre. Toda vez que eu faço, eu vi seus rostos mudarem. Eles estão quietos. Na caixa do formulário, como se eu estivesse verificando. Eu pude ver. Finalmente a decisão volta. Tem sido. Cuidado sentencial. Eu precisava de apenas por um curto período de tempo. Ele disse até me sentir melhor. Meus filhos são. Ele estava fazendo uma mala para mim. Estou na porta do quarto. Eu os vejo. Estou chorando. Roupa do tatame. O banheiro. Reúna ali. Eu pensei que eles estavam me ajudando. Faça a coisa certa naquela noite. Ontem à noite em casa. Eu deito na cama. Eu estava pensando em criaturas. Se estava fora ou não. Estou pensando. Eu saí, quer você saiba ou não. Estou pensando. Cries. Isso agora. Estou aqui há 3 meses. O quarto é pequeno. Parede branca simples. Cama estreita. Átrio. A janela de cima. Floresta também. Chama árvore show. Foi podado. Grama e estrada de concreto. A equipe é muito simpática. Mas você está me fazendo. Trate-se como uma pessoa magra. Eu darei a você. Frágeis eles são. Confie em mim. Então, Nit, ligue e fale baixinho. A voz de uma canção cantando. E eu estou me curando. Como uma criança que precisa. Na terapia de grupo. Sente-se na borda juntos. Outras pessoas têm. Minha própria depressão. Sobre nós. E eu vou falar. Minha vez. Ansiedade e trauma. Quando você se torna. E eu costumo. Conte a história das criaturas. Para minha casa. Na noite em que invadimos. É uma visita. Eu fiz. Mas o terapeuta. Me redireciona. Eventos para mim. Peça-lhes que se concentrem em suas emoções. Essa criatura representa outra coisa. Eu posso estar fazendo isso. Pobre morto. Estou fazendo. Corredor. Medo de. Isolado. Medo de. Morto. Medo de. Depois da primeira semana. E eu parei de ter. Eles têm um arquivo em algum lugar. Tem sido. Delirante.
A viagem foi anexada. Estou desapegado da realidade. Tem sido. Evidência. A equipe os viu. Algumas pessoas estão interessadas. Esses são incríveis. Eles dizem que parece real. Outras pessoas são desprezível e, obviamente, falso. Eu digo que ninguém acredita que eles são reais. Meus filhos são. Uma vez como você gosta, eu irei visitar, a conversar e coteluzar. Estou triste. Eles estão em casa. Fale sobre venda. Disseram que eu estava no Canadá com um deles. Ele diz que pode viver. Coloque o seguro quando você se sentir melhor. Então, pessoas, eu digo as costas. Eu balancei a cabeça. Eu irei? Concordo que a casa é minha. Eu não. Com meu marido. Uma casa que tem. A casa onde os criei. E desisto. Eu não estou pronto para cair. Mesmo que eu nunca possa voltar, dizem que durmo bem. Se tem sido. Peço que você pense com mais clareza. Isso. Diga-lhe sim a tudo. O que eles querem ouvir? Eu entendo agora. Eu estava estressado. Caos. Eu fiz. Morando sozinho. O que não está lá. Então você pode ver. Tornar-se. Quando eu digo isso, aliviado em seus rostos. Eu posso ver o sentimento. Eles tomam drogas e... Eu acredito que o tratamento está funcionando. A mãe deles. Os pais finalmente viram o estado de ser recuperado, mas é tudo mentira. Eu sei o que vi. Acho que as fotos são reais. Você sabe que o vídeo é todas as cicatrizes na minha parede. É real. Tornou-se uma casa. Todas as noites de terror real. Mas parei de lutar. Ninguém mais. Sam, não tente. Ninguém vai acreditar em você. Qual é o ponto do tempo? Se seu filho, quando você pensa que perdeu a cabeça, o que posso fazer se não desistir? Janela Anuat, sentado com vista para o pátio, para a crise distante além da parede, isso é provavelmente um quarto de milha. Mas quando eu estou nessas crises, imagine poder ver o movimento. Estou fazendo escuridão, forma enorme olhando de... Recebi uma ligação de outro paciente, senhora pé grande, patético. Algumas pessoas têm algumas vantagens. Eu não me importo mais. Eles querem. Deixa-me pensar sobre isso. Minha casa está esbofeteada agora. Última vez, minha filha, ela está perto. A pessoa no local, estranho. Ele disse que relatou algo estranho. Enormes pegadas no jardim. Barulho à noite. Algo é uma propriedade. Está se movendo ao redor do... Mas formal. Tome uma atitude. Eu não fui. Nenhuma investigação ainda. Talvez uma criatura ainda está lá. Talvez está procurando por mim. Talvez ele tenha encontrado outra pessoa. Talvez... Se você passou muito tempo, não sei. Pense no que aconteceu. Sobre por que ninguém acredita em mim. Evidência. 2 fotos que deveriam ser prova da minha loucura. Fiscal de castigo. Campo. Psiquiatria. Meu médico me disse algo interessante. No caso de enojo de para paciente, são muitas vezes provas cada vez mais detalhadas para gerar uma fonte, indicam uma crença falsa. Quanto mais eles são desafiados, as provas são complexas. Quanto mais... Sua foto, ela disse, o exemplo perfeito. Mas está muito claro. É perfeito. Muito conveniente. É por isso que ninguém vai acreditar em mim. É hora de entender, quanto melhor for minha evidência, que eu era a arma do crime. Há muito a provar. Se você estivesse tirando uma imagem embaçada, gente, pelo menos, equipe de música, você pode pensar que, se houver uma anormalidade, a vivacidade de uma criatura que não deveria existir, a foto é, definição, John, uma falsidade desgrenhada. Um produto de algo é uma armadilha sem saída. Má evidência. Significa que você não viu nada.
Boa evidência. Você quer falsificação. Isso significa que ele fez. Nenhuma evidência é suficiente. Minha filha, durante a visita, ele me trouxe um laptop. Navegar e matar o tempo, pensando que você pode querer ou assista ao vídeo. Eu agradeci e aceitei. Eu entendi. Mas eu acho que eu não liguei. O que será? Minha história online. Compartilhado. Ponto se você tentar. As pessoas são minhas. Família. Diria a mesma coisa que edição falsa. Ainda muito bom. Essa foto ainda está no meu telefone. Tempo. Eu os vejo sozinhos à noite. Detalhes da textura do cabelo. Pesquisar até o formato do rosto. Os olhos captam a luz. Funfer. Dia tive medo deles. E eu vou lembrar disso. O que todo mundo acredita, comece a acreditar. Nenhum deles era real. Eu não posso esquecer. Eu lembro do cheiro. Passos pesados. Mórbido quando a porta dos fundos quebrou. Terror. Isso é o que você imagina. Não é algo que... Essas são as coisas que você experimenta. Estou livre aqui. Nós não apenas os perdemos. Ele perdeu sua confiança e dignidade, meu relacionamento com meus filhos. Elle me ama, mas eles... De novo não. Você nunca vai olhar para mim da mesma maneira. Séria. Eu sempre desmoronei. Mãe, o monstro na floresta. Eu a vi por segurança. Isolado. Estou em breve. Vou perder minha casa. Por 40 anos. A casa em que ele morava. Eu sou uma criança. Eu nos vi crescer. Onde meu marido e eu envelhecemos. Eu sou o Senhor. Eu costumava ser feliz lá. E tudo mudou. Eu também. Independente. Eu perdi a diabetes. Eu retiro. Mesmo no hospital, declarado estável, mesmo que seja feito, eu nunca vou morar sozinho novamente. Meus filhos deixam isso claro. Eu fiz isso, eu moro com um deles. Estou me mudando para o Canadá para morar, monitorar a recorrência. Estou fazendo. Eu sou um fardo. Será? Responsabilidade e preocupação. Pior coisa. Perdi minha capacidade de confiar em qualquer coisa. You entendi. Para o resto da minha vida, não importa o que eu diga. As pessoas não sabem se é verdade ou não. Você pode se perguntar, "Où-c'est novamente?" Se você está escorregando, cada palavra é, eu duvido. Todas as reivindicações. O pé grande. Ser mulher. Chá de canção. O preço dessas duas fotos. Isso é tudo. Última visita do meu filho. Eu disse algo dentro de Renren. Naquela tarde, o velho que bateu na minha porta. Os homens de... Ele sabe que eu... Entrei em contato quando soube que você estava aqui. E... Eu queria saber se eu estava bem. Ele é estranho para o meu filho. Ele disse algo estranho. Ele se mudou para a área primeiro. Volte para 70 segundos atrás. Havia uma história. Lenda local. Uma grande criatura vivendo na floresta. Sobre nós, a maioria das pessoas os ignora. Eu fiz, mas o número... As pessoas juraram que viram. Pegadas no jardim. Algumas pessoas encontraram Senti o cheiro de algo lá fora à noite. Por décadas depois disso, as pessoas pensam que é apenas um urso. Eu decidi que eram 5 percepções de... Até esta no... O campo. Fama. É maio. Vizinhos. Grande príncipe no jardim. Ele diz que viu algumas semanas atrás, Cris anuat. Eu ouvi algo se movendo no Surlixo e destinado. Eu o encontrei abandonado. Além do que animais comuns fazem. Mas ele relatou. Eu não. Ele me filiou. Eu não contei a ninguém, mas... Ele me disse. Eu estava assistindo o que aconteceu. Assim. Oh. Relatorio. Reembolso? Prove isso. Estou tentando. É melhor você ficar quieto. Eu não vi nada. É melhor fingir. Lucura. Coloque o tretel. Dou que ser. É melhor viver com medo. Meu filho me conforta.
Eu disse como se fosse prove que não estou sozinho, como se tivesse sido revelado. Mas o que eu provei, a verdade não importa. Quero dizer, evidência não é importante, realidade não é importante. O importante é fantasia, é manter não existe tal coisa. Às vezes isso é que a criatura, eu penso sobre de onde veio isso. Eu escolhi minha casa porque eu sou azarado, porque era minha casa é território. Eu estava apenas no caminho, ou havia algo mais? Eu acho que é Emperor. Eu penso na noite em que trouxe nada, a caça sem destruição, como ele atacou a porta do quarto e parou. Você estava tentando me matar? Ou com medo de mim? Apenas me faça querer. E a porta. Pense em como é olhar dentro do sino. A câmera olhou para a lente. Abra sua boca. Para desnudar os dentes. Comunicação. Parecia. É uma mensagem? Qual mensagem? Eu carreguei aqui. Estou certo. O completamente? Outra coisa. Essas são coisas que eu nunca... É uma pergunta que eu não respondo. Eu nem consigo ouvir. Pergunta. Quem sou eu de novo? Não pense que você está escorregando. Eu me pergunto se alguém vai acreditar em mim. Algum dia alguém vai capturar. Se você faz impossível a evidência. E o mundo aceitará. Simplesmente rejeitar algo. Gosto de entrega. Se você for desafiando o que sabemos e Shanko, seja qual for minha foto é evidência. Talvez duas criaturas selvagens. Deve haver uma imagem clara. Ciência, ele está dizendo que não existe. E sim, MV de fazer. Qualquer pode me dizer que estou com raiva. Me fez. Talvez essa seja a verdadeira impossibilidade. Não é uma coisa viva. Mas o que acreditamos? Oh, Doubter Hodge. Minha filha perguntou. Eu vim dormir? Ela está na sala comum. Ele sentou-se à minha frente e sorriu. Eu disse que parecia mais forte. Futuro. Se você pensou sobre... Para mim mesmo, ela é como perguntar... Na minha casa, você disse que encontrou a rotação. A venda termina em cerca de 1 mês. Depois disso, eu me mudei para o Canadá com eles. Você consegue? Eles são para mim. Eles prepararam um quarto para nós. Que você adoraria. Ela é boa. Perto, o povo de... Há muito o que fazer. Alto-falante. Eu balancei a cabeça. O sorriso torna isso legal. Eu disse que parecia... Ela me mostrou uma foto do quarto. Parede amarela Hannah. A cortina. Entrevista. O macio. Cadeira. Parece um quarto de hóspedes. MV de VVM. Lugares. A visitar. E então ele me mostrou uma foto da minha casa. Na semana passada ela, vá lá. Foto da sala onde comecei a fazer cozinha. Meu quarto. Tudo parecia normal. O dano naquela noite foi reparado. Tinha sido nova parede de remendo de porta. Como se nada tivesse acontecido. Móveis. Substitua mas a janela da cozinha. Em fotos de tribunal, à distância, eu podia ver a linha das árvores. Está escuro. Está quente. Só por um momento, eu pensei ter visto algo. A grande format durante a crise. Observação escura. Eu pisquei e vi de novo. Mas, ela já está. Eu estava passando para a próxima foto, coberto por Xiaomi. Meu jardim foi destruído. Close-up de... Ela e... Alguém para limpá-lo. Conversamos sobre contratar. Antes da venda, eu realmente não ouvi isso. A forma é real. Foi isso. Estou de novo. Você estava olhando as coisas? Se você está lendo isso, isso importa mais. Se minha história de alguma forma sair de... Apesar de tudo, isso... Eu quero que você saiba de uma coisa. Isso, Luco. Eu não tenho isso. Luco,
Eu sei o que as pessoas dizem, mas eu, uma viúva de 70 anos, não é Minha vida era tranquila e nada aconteceu. Até o pequeno acontecer, documento o mais cuidadosamente possível, tornou-se. Eu quero que as pessoas que tentei pedir ajuda, e eu tentei dizer a ele, e o sistema, isso lucrou, eu determinei que por causa do que eu afirmei ter visto, não é. Muitas pessoas, avistamento estranho. Ele reivindica informações, mas prova. A base é boa demais. Isso bom, em vez de uma imagem ruim, eu tinha uma imagem clara. Em vez de explicações vagas, havia um vídeo então. Eu sou um testemunho, porque eu tentei muito revelar. Eu estava dizendo a verdade. Isso é, ninguém vai te contar. Puka, sobre o encontro com não, evidência. Quanto melhor o confiar, o gênero é menor. Acreditar. Eu preciso de provas. É uma armadilha, mas a evidência. Você sabe disso, Forger? É que nós fizemos. Então os outros ficam em silêncio. Isso, eles testemunham a experiência. E nunca relatar. Eles escreverão. Eu não vou parar. Eles vivem com conhecimento e medo, porque eles viram. O que acontece com as pessoas que falam? Agora eu entendo. Se eu tivesse entendido antes, eu acho que foi bom. Eu desejo. Estou aqui há mais tempo do que estou aqui. Eles sabem que eu, Asama, eles dizem que estão fazendo em alguns meses ou 6 meses. Talvez eu seja bom o suficiente para, no Canadá, para começar uma nova vida, meus filhos e suas famílias, juntamente com recorrenciar, eles dizem ter cuidado com seguir medicina, ouvir beba, ir para a terapia, diga a coisa certa. Se eles deletarem a foto para mim, se eu te pedir para, ouvir faça isso, eles nunca. Espero que você não pergunte. Eu estou dizendo, eu senti o mesmo estresse. Quero dizer, tristeza isolada. Meu coração é em branco. Ele inventou algo para enterrar ou eu sou uma escolha. Vou fazer tudo porque não tenho. Lutar. Apenas me mantenha aqui por mais tempo. Realmente, na verdade, quando ninguém acredita em você, eu não vou deixar ir. Mas eu sempre, mesmo, eu sei o que aconteceu. Eu sei o impossível. Esses campos. Mudamos o prédio. A floresta americana. Oisai disso. Eu peguei todo mundo. Entre os, tinha as imagens mais claras de isso, evidência. Mesmo se houver faça tudo certo, mesmo depois de dizer a verdade, ninguém acreditou em mim. Essa é a verdade da minha história. Horrível. Uma criatura. Não era tão assustador em si. Destruição e medo. Não é. O medo é a coisa certa a fazer. Eu tenho evidências. E as pessoas que eu amo, você e Luco, assistindo você decidir algo misterioso. Se você fez algo, coisas que não deveriam existir. Prove. Antes de tentar revelar, muito cuidado. Pense profundamente. A evidência vale o custo? Sei. Pergunte a si mesmo. Por quê? O mundo quer provas impossíveis. Não sei. O mundo está seguro e protegido. Estou pedindo Viver. Explicação com o mundo quer acreditar. Se houver algo especial, sessão teria sido cientificamente óbvio. Evidência clara. Por muito tempo, flutuar, euteria. Antes, tempo claro, prova clara. Bem de pessoas como eu. Rejeitou essa pessoa. É mais fácil de fazer. Evidência. É pior para eles do que aceitar. É mais fácil chamá-lo de recipiente. Diga a verdade. Eu poderia estar dizendo, então admita. Minhas 2 fotos são. Era para mudar tudo. Eu deveria ter provado algo especial. Em vez de, eles disseram que eu pertenço ao hospital. Eu provei que estou fazendo. Isso é.
O que eu quero que você saiba é: essa é a verdadeira história. A maioria dos impossíveis, de Imogen Clara, Outrage, eles são espíritos. Igualdade. Enquanto no telefone, ninguém acredita. Essas imagens vivem nas mãos de uma mulher. As coisas ainda estão lá, vagando na floresta à noite. Coluna de crise. Olhando para a casa de minha afirmação de que não pode existir, apesar do fato de que, mas eu ainda estou aqui. As fotos que deveriam ser importantes, sem problemas. Essa é a verdade. Ainda é importante, a única verdade. Vale a pena ouvir-me. A história é, por favor, veja aqui.